A vida na minha cidade natal era como uma música que se repetia em loop, sempre os mesmos acordes, as mesmas notas. As ruas de paralelepípedos, o mercado na praça central, os vizinhos que sabiam tudo sobre todos. Era um lugar onde o tempo parecia estagnado, e eu, desde pequeno, sentia que não pertencia àquela quietude. Meus sonhos eram maiores do que aquelas fronteiras, e a música era a voz que me puxava para algo além. Clara era o único elo que me mantinha preso àquele lugar. Nos conhecemos na escola, quando éramos apenas adolescentes. Ela tinha um jeito calmo, quase sereno, que contrastava com minha inquietação. Enquanto eu sonhava em tocar para multidões, ela sonhava em ter uma vida simples, talvez abrir uma pequena livraria, cercada por histórias que a fizessem viajar sem precisar sair do lugar. Nos completávamos de uma forma que eu não conseguia explicar. Ela era minha âncora, e eu, seu vento. Mas, aos poucos, a sensação de que estava perdendo algo começou a me consumir. Eu via artistas na TV, cantando para milhares de pessoas, e sabia que queria estar ali. Queria que minhas músicas fossem ouvidas, que minhas palavras tocassem o coração de alguém, em algum lugar do mundo. E, ao mesmo tempo, sabia que Clara nunca deixaria nossa cidade. Ela pertencia àquele lugar, assim como eu pertencia à estrada. A decisão de partir não foi fácil. Lembro-me da noite em que finalmente conversei com ela. Estávamos no nosso banco no parque, aquele mesmo onde havíamos compartilhado tantos segredos e sonhos. O céu estava estrelado, e o ar tinha aquele cheiro de grama molhada que sempre me acalmava. Eu segurei suas mãos, sentindo o calor familiar que me dava conforto e, ao mesmo tempo, dor. Clara, preciso ir, eu disse, minha voz quase um sussurro. Preciso tentar. Se não for agora, acho que nunca vou. Ela não respondeu de imediato. Seus olhos, sempre tão expressivos, pareciam estar decifrando cada pedaço de mim. Eu esperava que ela chorasse, que me implorasse para ficar, mas ela não fez nada disso. Em vez disso, ela sorriu, um sorriso triste, mas cheio de compreensão. Eu sempre soube que esse dia chegaria, ela disse, sua voz suave como uma brisa. Você tem um dom, Lucas. E o mundo precisa ouvir você. Eu senti um nó na garganta. E você? E nós? Ela olhou para as estrelas, como se buscasse respostas lá em cima. Nós sempre seremos nós. Não importa a distância. Mas você precisa ir. Eu não quero ser a razão pela qual você desiste dos seus sonhos. Eu prometi que voltaria. Prometi que, não importasse o que acontecesse, ela sempre seria parte de mim. E, naquele momento, eu acreditei nisso. Acreditava que o amor que tínhamos era forte o suficiente para sobreviver à distância, ao tempo, a tudo. Mas, quando o ônibus partiu na manhã seguinte, e eu vi Clara ficando cada vez menor no retrovisor, uma parte de mim sabia que nada mais seria o mesmo. Eu estava deixando para trás não apenas uma cidade, mas um pedaço de mim mesmo. E, enquanto a estrada se abria à minha frente, eu me perguntava se um dia encontraria um lugar que me fizesse sentir tão completo quanto ela me fazia sentir. Naquele momento, eu não sabia que a estrada me levaria a lugares incríveis, mas também me afastaria da única coisa que realmente importava. E, quando eu finalmente entendesse isso, seria tarde demais para voltar atrás. A cidade grande me engoliu assim que cheguei. Era tudo tão diferente da minha cidade natal, os prédios altos que pareciam arranhar o céu, o barulho constante dos carros, as luzes que nunca se apagavam. No início, eu me senti pequeno, insignificante, como um peixe fora d'água. Mas havia algo naquele caos que me energizava, como se eu finalmente estivesse onde deveria estar. Consegui um emprego em um bar não muito longe do centro. Era um lugar pequeno, com um palco minúsculo e um som que às vezes falhava, mas era meu ponto de partida. À noite, depois do expediente, eu subia no palco com meu violão e cantava as músicas que havia escrito. Algumas eram sobre Clara, outras sobre sonhos e despedidas. As pessoas começaram a prestar atenção. Aos poucos, o bar ficava mais cheio nas noites em que eu tocava. Foi em uma dessas noites que ele apareceu. Um homem de terno, sentado sozinho em uma mesa no fundo do bar. Ele não parecia se encaixar naquele lugar,
mas seus olhos estavam fixos em mim durante toda a apresentação. Quando terminei, ele se aproximou e me entregou um cartão. Meu nome é Ricardo, ele disse. Sou produtor musical. Gostei do que vi. Você tem talento. Meu coração acelerou. Era a chance que eu tanto esperava. Na semana seguinte, eu estava em um estúdio profissional, gravando demos e conversando sobre contratos. Ricardo acreditava em mim, e isso me dava uma confiança que eu nunca tinha sentido antes. O primeiro álbum foi lançado 6 meses depois. As críticas foram boas, e as rádios começaram a tocar minhas músicas. De repente, eu estava em todos os lugares, programas de TV, entrevistas, shows lotados. As pessoas cantavam minhas músicas nas ruas, e eu me via cercado por fãs que me paravam para tirar selfies ou pedir autógrafos. Era tudo tão surreal. Mas, no meio de toda aquela agitação, havia um vazio que eu não conseguia preencher. Às noites, depois dos shows, eu voltava para meu apartamento vazio e pegava meu violão. Tocava as músicas que havia escrito para Clara, aquelas que nunca incluí no álbum. Eram canções íntimas, cheias de sentimentos que eu não queria compartilhar com o mundo. Era como se, naquelas horas silenciosas, eu pudesse me conectar com ela novamente, mesmo que apenas em minha mente. Eu tentava manter contato com Clara no início. Ligava para ela, mandava mensagens, contava sobre os shows, as viagens, as novidades. Mas, com o tempo, nossas conversas foram ficando mais curtas, mais distantes. Ela sempre parecia feliz por mim, mas havia uma tristeza em sua voz que eu não conseguia ignorar. E eu estava tão imerso na minha nova vida que não percebi o quanto estava me afastando dela. As festas também se tornaram parte da rotina. Celebridades, artistas, pessoas que eu admirava estavam sempre por perto. Eu me deixei levar pela euforia, pelos elogios, pela sensação de que finalmente havia conquistado meu lugar no mundo. Mas, no fundo, eu sabia que algo estava faltando. Algo que as luzes do palco e os aplausos da plateia não conseguiam substituir. Uma noite, depois de um show particularmente emocionante, eu recebi uma mensagem de Clara. Era simples, apenas um "como você está", seguido de um "sinto sua falta". Eu olhei para aquela mensagem por um longo tempo, tentando encontrar as palavras certas para responder. Mas, no final, acabei guardando o celular e indo para outra festa. Naquele momento, eu não estava pronto para enfrentar o que aquela mensagem realmente significava. E assim, os anos foram passando. O sucesso que eu tanto buscara estava ali, nas minhas mãos, mas o preço que eu pagava por ele era mais alto do que eu imaginava. E, no meio de tudo isso, Clara continuava lá, em minha mente e em meu coração, como uma lembrança do que eu havia deixado para trás. 5 anos se passaram desde que eu deixei minha cidade natal. 5 anos de shows, gravações, viagens e noites intermináveis. Eu tinha tudo que sempre sonhei: fama, dinheiro, reconhecimento. Minhas músicas tocavam nas rádios, meu rosto estampava capas de revistas, e multidões cantavam minhas letras em coro. Era o ápice da minha carreira, o momento pelo qual eu havia trabalhado tanto. Mas, no meio de toda aquela glória, havia um vazio que nada parecia preencher. As noites eram as piores. Depois das apresentações, quando as luzes do palco se apagavam e os fãs iam embora, eu me via sozinho em quartos de hotel ou no meu apartamento luxuoso, mais vazio. O silêncio era ensurdecedor. Eu tentava me distrair com festas, com amigos que surgiam do nada, com qualquer coisa que me fizesse esquecer a solidão. Mas, no fundo, eu sabia que algo estava faltando. Foi em uma dessas noites que recebi a ligação. Estava em meu apartamento, olhando pela janela a cidade que nunca dormia, quando o telefone tocou. Era um número desconhecido, mas algo me fez atender. Lucas! A voz do outro lado era familiar, mas levou alguns segundos para eu reconhecer. Era Pedro, um velho amigo da minha cidade natal. A última vez que nos falamos foi antes de eu partir. Pedro! Como vai, cara? Tentei soar animado, mas havia uma tensão em sua voz que me deixou alerta. Estou bem, Lucas. Mas, eu preciso te contar uma coisa.
Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. É sobre a Clara. Meu coração parou. Clara. O nome dela ainda tinha o poder de me tirar o fôlego, mesmo depois de todos esses anos. O que aconteceu? Ela está bem? Ela está bem, sim. Mas... Lucas, ela tem uma filha. Uma menina de 4 anos. O mundo ao meu redor desmoronou. Uma filha? Como? Por que ela não me contou? Minha mente foi inundada por perguntas, mas apenas uma coisa era clara: eu precisava voltar. No dia seguinte, cancelei todos os compromissos e peguei o primeiro voo de volta para minha cidade natal. Durante o voo, minha mente não parava de divagar. Por que Clara não me contou sobre a filha? Será que ela era minha? E se fosse, como eu poderia ter perdido tanto tempo longe dela? Quando o avião pousou, eu senti uma mistura de ansiedade e culpa. A cidade parecia a mesma, mas eu sabia que nada seria como antes. Peguei um táxi e fui direto para a casa de Clara. Meu coração batia forte enquanto eu caminhava até a porta. Quando ela abriu, o tempo pareceu parar. Clara estava ali, mais bonita do que eu lembrava, mas com uma expressão que eu não conseguia decifrar. E então, vi a menina. Ela estava atrás de Clara, segurando a barra da saia da mãe com uma mão e um ursinho de pelúcia na outra. Tinha os olhos de Clara, mas o sorriso era o meu. Lucas! Clara disse, sua voz tremendo levemente. Eu não sabia como te contar. Eu olhei para ela, depois para a menina, e senti uma onda de emoções que eu não conseguia controlar. Raiva, tristeza, alegria, culpa. Tudo ao mesmo tempo. Por que você não me contou? Minha voz saiu mais áspera do que eu pretendia. Clara baixou os olhos, como se estivesse carregando o peso do mundo. Você tinha um sonho, Lucas. Eu não queria ser um obstáculo. E, eu não sabia se você voltaria. Naquele momento, eu percebi o quanto eu havia perdido. E o quanto ainda amava Clara. Mas também percebi que não era apenas sobre nós dois agora. Havia uma criança, uma menina que era parte de mim, e eu havia perdido os primeiros anos de sua vida. Posso conhecê-la? Eu perguntei, minha voz quase um sussurro. Clara hesitou, mas então acenou com a cabeça. Sofia, esse é o Lucas. A menina me olhou com curiosidade, sem medo, como se já soubesse quem eu era. E, quando ela sorriu, eu senti algo que há muito tempo não sentia: esperança. Naquele momento, eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. E, pela primeira vez em anos, eu senti que estava exatamente onde deveria estar. A estrada que levava à casa de Clara parecia mais curta do que eu lembrava, mas cada quilômetro era uma batalha interna. Meu coração batia acelerado, e minhas mãos suavam no volante. A paisagem familiar passava pela janela do carro, os campos verdes, as árvores que pareciam se curvar para me receber de volta, o rio que cortava a cidade como uma veia pulsante. Tudo estava igual, mas eu sabia que nada seria como antes. Quando cheguei à casa dela, estacionei o carro e fiquei alguns minutos apenas olhando. Era a mesma casa de sempre, com o jardim bem cuidado e as cortinas de renda que balançavam suavemente com a brisa. Mas agora havia um balanço na varanda e um pequeno parquinho no quintal, sinais de que uma criança vivia ali. Uma criança que, talvez, fosse minha filha. Respirei fundo e caminhei até a porta. Antes mesmo de eu bater, a porta se abriu. Clara estava ali, com um vestido simples e os cabelos soltos, exatamente como eu lembrava. Mas havia algo diferente nela, uma maturidade, uma serenidade que antes não existia. E então, vi Sofia. Ela estava atrás de Clara, segurando um ursinho de pelúcia e me olhando com uma curiosidade inocente. Lucas! Clara disse, sua voz suave, mas carregada de emoção. Eu não esperava que você viesse tão cedo. Eu não sabia o que dizer. Minha mente estava uma confusão de sentimentos, culpa, saudade, amor, medo. Eu precisei vir, finalmente consegui falar. Precisava ver você. E, ela? Clara olhou para a Sofia, que agora estava se escondendo atrás da mãe,
mas ainda me espiando com aqueles olhos curiosos. Sofia, esse é o Lucas. Ele é um amigo muito especial. A menina me olhou por um momento, como se estivesse me avaliando, e então deu um pequeno aceno com a cabeça. Oi, ela disse, sua voz doce e tímida. Oi, Sofia, eu respondi, tentando manter a voz estável. É muito bom te conhecer. Clara me convidou para entrar, e eu segui-a até a sala. A casa era simples, mas aconchegante, cheia de livros, fotos e pequenos detalhes que mostravam a personalidade de Clara. Havia uma foto dela com Sofia na parede, e outra de nós dois, tirada anos atrás, em um canto da estante. Ver aquela foto me fez sentir uma pontada de saudade. Por que você não me contou? Eu perguntei, finalmente quebrando o silêncio que havia se instalado entre nós. Clara sentou-se no sofá, com Sofia ao seu lado, e olhou para mim com um misto de tristeza e resignação. Eu não queria atrapalhar seus sonhos, Lucas. Você estava vivendo tudo o que sempre quis. E eu não sabia se você voltaria. Não queria que você ficasse aqui por obrigação. Obrigação. Eu repeti, sentindo um nó na garganta. Clara, ela é minha filha. Eu tinha o direito de saber. Clara baixou os olhos, como se estivesse carregando o peso de uma decisão que havia tomado sozinha. Eu sei. E eu sinto muito. Mas eu fiz o que achei que era certo na época. Eu não queria que você se sentisse preso. Eu olhei para Sofia, que agora estava brincando com seu ursinho, completamente alheia à conversa séria que estávamos tendo. Ela era tão pequena, tão inocente, e eu havia perdido tanto tempo longe dela. E agora? Eu perguntei, minha voz quase um sussurro. O que acontece agora? Clara me olhou nos olhos, e pela primeira vez desde que eu havia chegado, vi uma centelha de esperança em seu olhar. Agora você está aqui. E isso é o que importa. Naquele momento, Sofia levantou-se e veio até mim, segurando seu ursinho. Você gosta de bichos de pelúcia? Ela perguntou, com uma inocência que me derreteu por dentro. Eu sorri, sentindo uma emoção que há muito tempo não sentia. Eu adoro bichos de pelúcia. Qual é o nome do seu? É o ursinho Lucas, ela disse, sem hesitar. Eu olhei para Clara, que estava tentando disfarçar uma lágrima. Meu coração apertou. Ursinho Lucas, hein? Ele é muito bonito. Sofia sorriu, satisfeita com a resposta, e voltou para o colo da mãe. Eu sabia que aquela era apenas o começo de uma longa jornada de reconciliação e descobertas. Mas, pela primeira vez em anos, eu senti que estava exatamente onde deveria estar. Os dias que se seguiram ao meu retorno foram um turbilhão de emoções. Conhecer Sofia foi como redescobrir uma parte de mim que eu nem sabia que existia. Ela era uma mistura perfeita de Clara e eu, tinha a serenidade da mãe e a curiosidade inquieta que sempre me definiu. Aos poucos, fui me aproximando dela, aprendendo a ser pai em um processo que era ao mesmo tempo assustador e maravilhoso. Clara e eu começamos a reconstruir nossa relação. As primeiras conversas foram difíceis, cheias de silêncios incômodos e palavras não ditas. Mas, com o tempo, fomos nos reconectando. Relembramos os momentos que havíamos compartilhado, as risadas, os sonhos, e até as brigas que pareciam tão insignificantes agora. E, aos poucos, o amor que sempre existiu entre nós começou a florescer novamente, como uma planta que recebe água após muito tempo de seca. Uma noite, sentados no mesmo banco do parque onde tudo havia começado, eu finalmente me permiti dizer o que estava no meu coração. Clara, eu errei ao ir embora. Eu errei ao não voltar antes. Mas eu nunca parei de te amar. E agora, com Sofia, eu quero fazer isso direito. Quero estar aqui, para vocês duas. Ela olhou para mim, seus olhos brilhando com lágrimas que ela não tentou esconder. Eu também nunca parei de te amar, Lucas. Mas eu tinha medo. Medo de que você se arrependesse, de que não fosse feliz aqui. Eu sou feliz onde você está, eu disse, segurando suas mãos. E onde Sofia está? Vocês são minha casa. Foi naquele momento que ela sorriu, um sorriso que iluminou todo o parque,
e eu soube que finalmente havíamos encontrado o caminho de volta um para o outro. O casamento foi simples, mas perfeito. Decidimos fazer uma cerimônia íntima, no mesmo parque onde tantas vezes havíamos sonhado juntos. As árvores estavam floridas, e o sol da tarde criava um clima mágico, como se a natureza estivesse celebrando conosco. Sofia foi a florista, carregando uma cesta de pétalas e espalhando-as pelo caminho enquanto caminhava em direção ao altar. Ela estava radiante, com um vestido branco e uma coroa de flores nos cabelos. Clara seguiu, de vestido simples, mas deslumbrante, com um buquê de flores do campo nas mãos. Quando nossos olhos se encontraram, eu senti que o tempo parou. Ela era tudo o que eu sempre quis, tudo o que eu precisava. O padre, um amigo de longa data da família, conduziu a cerimônia com uma simplicidade que combinava perfeitamente com o momento. Quando chegou a hora dos votos, eu olhei nos olhos de Clara e disse as palavras que vinham guardadas no meu coração há tanto tempo. Clara, você sempre foi minha âncora, meu porto seguro. Eu errei ao deixar você para trás, mas hoje eu prometo que nunca mais vou te abandonar. Você e Sofia são minha família, meu lar. Eu te amo, hoje e sempre. Ela sorriu, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e respondeu: Lucas, você sempre foi meu vento, minha aventura. Eu te amo por quem você é, por tudo que você trouxe para minha vida. Eu te amo, e hoje eu escolho ficar ao seu lado, para sempre. Quando o padre nos declarou marido e mulher, eu senti uma paz que há muito tempo não conhecia. E, quando nos beijamos, sob os aplausos de nossos amigos e familiares, eu soube que finalmente havia encontrado meu lugar no mundo. Hoje, olho para trás e vejo que a jornada valeu a pena. Cada erro, cada lágrima, cada momento de dúvida me trouxe até aqui. Clara e eu construímos uma vida juntos, cheia de amor, música e risadas. Sofia cresceu cercada de carinho, e eu tive o privilégio de vê-la se tornar uma menina inteligente, curiosa e cheia de sonhos, assim como eu um dia fui. E, às vezes, quando estamos todos juntos, no nosso banco no parque, eu pego meu violão e canto uma música para elas. É uma música sobre amor, sobre segundas chances, e sobre como, no final, tudo o que realmente importa são as pessoas que escolhemos para compartilhar nossa vida. E eu sou grato por ter escolhido Clara e Sofia. Elas são minha maior obra-prima, minha melhor música, meu verdadeiro sucesso.